Queridos, eu gostaria de estar compartilhando contigo uma palavra. Eu converti em 1900 e carne assada, 1987. E quando eu converti, tinha uma camiseta que eu via, que alguém usava, e naquela camiseta era uma camiseta Hering. Então, naquela época, Hering era camiseta de pobre. Hoje, tem que ter bala na agulha para comprar, o trem. Mas eu lembro que tinha uma camisetinha, porque o material cristão que existia na época era muito pouco. Era pouco, mal feito, não tinha a excelência que tem hoje. E eu lembro que nessa camiseta tinha escrito uma frase: Jesus é um novo começo. E a partir desse tempo, eu coloquei isso na minha vida. E o lema é: Jesus foi, é e sempre será um novo começo. Então Jesus, ele foi, é e sempre será um novo começo. Sempre. Existe um texto que está em João capítulo 16, versículo 33, que Jesus diz assim: olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Mas, ele diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o que Jesus está dizendo: olha, essas coisas que eu estou contando para vocês, que vão acontecer, que está acontecendo, que irá acontecer, eu escrevo isso para vocês, mas vocês precisam ter paz em mim, porque no mundo vocês vão passar por aflições, mas pode ficar tranquilo, não desanime, tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E se eu venci, você em mim também vai vencer. O salmista, ele diz: olha, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Então nós vivemos dias de lutas, seja em nossas famílias, e quando eu falo lutas, eu não me refiro somente a essa pandemia, não, de maneira alguma. E isso também não só em âmbito estadual, mas também nacional e internacional. Vivemos em dias de guerra, de luta, e nós recebemos diariamente, constantemente, notícias que elas abalam as nossas estruturas, tanto físicas como emocionais. Físicas por quê? Porque quando nós escutamos algumas notícias e falam de alguns sintomas, quando nós escutamos algumas notícias de que alguém foi testado positivo, de repente nós começamos, parece que, sentir os mesmos sintomas. Dor de cabeça, e você fala: ih, rapaz, minha cabeça doeu antes de ontem. O peito está doendo, parece que eu senti um negócio assim. E também é emocional, porque nós ficamos com medo, nós ficamos acuados, nós ficamos desesperados. E nós escutamos demais a história que nós ouvimos hoje, além de tantas que existiam anterior ao que está acontecendo, como violência, como abuso, como crianças abandonadas, vícios e tantas coisas. Nós também estamos escutando agora notícias como essa pandemia. Aí depois vem gafanhoto, não está vindo aí uma nuvem de gafanhotos e eles vão destruir tudo. Só que eles inventaram de entrar pelo sul, e o sul estava muito frio, e eles tiveram que bater em retirada. Graças a Deus que eles não entraram pelo nordeste, porque lá era quente, então o negócio ia ser tenso. Então eles recuaram, mas aí você começa a ouvir, agora eles estão falando de uma segunda onda, depois vai falar de uma terceira onda. Aí você começa a ver o governo, querendo desestabilizar o governo, enfim, existe uma série de problemas. Agora deixa eu dizer algo para você. Em todo tempo, é tempo de começar ou de recomeçar. E é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque existem áreas das nossas vidas que precisam recomeçar. Às vezes nós damos muito moral para determinada área. Nós ficamos muito focados em determinada área. E nós esquecemos outras áreas das nossas vidas. E de repente elas começam a ficar capenga.
de repente elas começam a falecer, de repente elas começam a sumir, e nós precisamos ficar atentos, porque sempre haverá oportunidade para recomeçar, sempre existirão áreas e momentos em que nós devemos olhar para determinadas áreas das nossas vidas e ver a necessidade de um recomeço. Então existem áreas na minha vida que talvez não seja a mesma sua. Talvez alguém tenha necessidade de recomeçar após um luto. Ele teve uma perda e ele vai ter que recomeçar. Talvez depois de um relacionamento que foi quebrado, que houve separação. Talvez a pessoa precise recomeçar após a perda de um trabalho, de um emprego, ou depois de uma crise financeira, ou após o fim de um sonho. Talvez a necessidade de mudança, de recomeço, obrigado, Gilson, seja após uma mudança geográfica. Às vezes a pessoa está mudando de lugar. Às vezes a pessoa morava em um local, agora vai morar em outro. Às vezes a pessoa ela morava numa cidade e ela foi morar em outra. Às vezes ela trabalhava em determinado local, agora ela vai trabalhar em outro. Mas sempre existe oportunidade para recomeçar. Talvez após alguma enfermidade, talvez após alguma situação difícil que nós passamos, algum momento difícil que nós atravessamos, mas sempre haverá a necessidade do recomeço. E o grande problema é que muitas vezes nas nossas vidas nós demoramos a acordar e entender que nós precisamos de recomeçar e de mudar. Alguém já disse que é tolice nós queremos colher algo diferente se nós continuamos a plantar as mesmas coisas, se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas. Então tem pessoas que às vezes elas demoram a acordar para uma necessidade que tem na vida dela. Ela se acomoda daquele jeito e ela vai ficar ali com a famosa síndrome de Gabriela, que não tem nada a ver com pessoas, mas diz, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. E a pessoa vai viver a vida todinha, uma vida capenga, uma vida que precisa de algo, e discute. É interessante nós percebermos que o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. E o Espírito Santo, ele não muda nada nas nossas vidas, que nós não venhamos deixar ele mudar. Se nós não quisermos que ele interfira na nossa vida financeira, ele não vai interferir. Se nós não quisermos que ele interfira no nosso casamento, ele não vai interferir. Você vai ver muitos homens de Deus. Por exemplo, você vai ver, a Bíblia diz que Moisés conheceu a Deus como Senhor. Você vai ver que determinadas pessoas conheceram a Deus somente como Salvador. Outras pessoas conhecem a Deus como supridor, como libertador. Mas nós precisamos conhecer a Deus em todas as áreas, que existe a necessidade de uma transformação, que existe a necessidade de uma mudança, que existe a necessidade de um recomeço. E eu vou dizer algo para você, o tempo de recomeçar é agora. Nós vivemos um momento e uma época que é decisiva. E escute o que eu vou te dizer. Algumas pessoas acham que o futuro dela já está definido, que 2020 já acabou, que não tem mais jeito. Não, isso é tolice, irmãos. 2020 não acabou, ainda tem mais 6 meses para frente. Mas só vai chegar a vacina daqui não sei quantos meses. Ei, deixa eu te dizer, às vezes algumas áreas, elas vão ser tolhidas. Às vezes algumas áreas das nossas vidas, elas vão ter um pouco de restrição. Nós não vamos poder avançar tanto, mas outras áreas nós podemos avançar. Outras áreas nós podemos crescer. Às vezes nós vamos paralisar ou atrofiar por um tempo determinada área, mas nós podemos investir em outras áreas, nós podemos crescer em outras áreas. Eu não posso me reunir na célula, mas eu posso fazer um curso, eu posso estudar, eu posso investir em oração, eu posso investir em leitura da palavra, eu posso investir no relacionamento com a minha família. Existem áreas de crescimento, áreas que nós podemos mudar, áreas que nós podemos começar ou recomeçar, só depende de nós. Então não abra sua boca e fique declarando aquilo que o diabo quer que você declare, aquilo que o inferno quer que você declare. 2020 está perdido, 2020 não tem mais jeito, 2020 poderia ser cortado da minha história. Tem um jeito de ser cortado, é se a pessoa morrer. Mas não, nós vamos ficar vivos,
E nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Nós vamos ver, meu irmão, lá no final da vida de Jó, lá nos últimos capítulos, ele diz, olha, e por fim, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará na terra e mudará todas as coisas. Nós temos que ter isso no nosso coração. Porque Deus não tem nenhum plano, nenhum propósito de fracasso. Deus não tem nenhum plano de derrota. Algumas pessoas se levantam aí, os profetas do caos, dizendo, isso é castigo de Deus, é porque Deus quer disciplinar não sei quem, é porque Deus, não. Esse não é o coração da nova aliança. Essas não são as realidades de uma nova criação. Não é isso que tem na palavra de Deus. O que tem na palavra de Deus está em Jeremias capítulo 29, verso 11, que diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. É isso que Deus tem para nós. Deus deseja, Ele quer nos abençoar. Agora, se é algo que é verdadeiro, se é algo que é legítimo, é que existe um desânimo. Pessoas estão desanimadas. E às vezes a causa do desânimo é até mesmo o cansaço. E às vezes porque está cansado, eu estou cansado de ficar em casa, ou estou cansado de trabalhar, estou cansado do casamento, estou cansado dos filhos, estou cansado daquilo, estou cansado disso. Às vezes nós jogamos fora aquilo que Deus tem para nós. Porque eu preciso primeiro descobrir, no meio do desânimo, do cansaço, eu preciso descobrir qual é a fonte do meu cansaço. Porque às vezes é só um cansaço físico, e se é um cansaço físico, eu vou descansar, eu vou dormir o que for necessário, e eu vou acordar bem. Mas se a fonte do cansaço não é natural, não é física, se é um cansaço de alma, se é uma fadiga emocional, aí não adianta dormir. Quantas pessoas que estão acabando com a família, que estão saindo do emprego, não, eu vou sair do emprego porque eu estou cansado do meu patrão, eu estou cansado daquele... Aí ele sai porque ele acha que está cansado e que a causa do cansaço dele é exatamente aquilo. Ele sai, fica 3 meses desempregado, 4 meses desempregado e ele se arrepende, porque ele continua cansado, só que antes ele era um cansado empregado e agora ele se tornou um cansado desempregado. Muitas pessoas acham que a fonte do cansaço dela é o casamento. Ela cansou do cônjuge, ela cansou dos filhos. Então ela acha que o que vai resolver o cansaço é ela separar. Ela separa e depois de 6 meses, depois de um tempo, ela vai ver que aquilo não era a fonte da desgraça da vida dela. Ela não estava cansada, não era por causa do casamento. A fonte do cansaço era uma fonte de cansaço da alma. E para isso há uma solução em Cristo. Porque em Mateus 11, 28 e 29 ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos, o quê? Aliviarei. Então não é porque algo começou errado nesse ano, ou nesses primeiros 6 meses, que agora toda a sua vida está ruim, não. Nós temos que aprender a separar as coisas. Às vezes ficou ruim com tudo isso que está acontecendo, ficou ruim a vida financeira. Talvez ficou difícil a forma que eu liderava. Então agora eu vou me ressignificar, eu vou dar um novo sentido para a minha vida, eu vou dar um novo rumo, eu vou me adequar às realidades e vou procurar ajustar isso. Eu vou ter que crescer aqui, querido. Preste atenção, não pegue todas as coisas e coloque num pacote só. Às vezes a pessoa coloca, porque eu tenho que ficar em casa, porque lá no meu trabalho estão querendo mandar embora, porque eu tive problema não sei com quem, porque eu tive isso e aquilo, e agora a pessoa quer pegar tudo aquilo e colocar tudo num pacote só. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai surtar, a pessoa ela vai desanimar, a pessoa vai se sentir fadigada, cansada, e ela vai desistir. Aí de repente ela vai pegar coisas que são boas, coisas que poderiam crescer, e ela coloca tudo dentro de um pacote só. Então ela vai jogar tudo fora, ela vai desperdiçar aquilo que Deus deu para ela. Então nós temos que aprender a separar as coisas, nós temos que aprender a resolver. Eu tenho uma situação aqui, eu vou resolver ela, depois eu resolvo essa outra situação, depois eu resolvo aquela outra situação. Eu já disse aqui outras vezes,
determinada vez, às vezes, a maioria das vezes, quando eu viajo lá para o Maranhão, daqui lá são 1.500 quilômetros aproximadamente, 1.540 quilômetros. E quando eu vou, eu não faço o projeto já pensando em chegar à Imperatriz, eu não fico focado naquilo, não. Eu tenho na minha agenda a distância entre quase todas as principais cidades, daqui até chegar lá. Então eu marco de Goiânia a Nerópolis, é tantos quilômetros, de Nerópolis até cidade lá das Calças, Jaraguá é tantos quilômetros, de Jaraguá até Uruaçu é tantos quilômetros, de Uruaçu a Porangatu é tanto, de Porangatu a Gurupi é tanto, de Gurupi é tal, e eu vou fazendo isso, então eu vou vencendo etapas por etapas. Só que às vezes a gente surta e começa a colocar tudo num pacote só, e de repente o nosso problema se torna maior do que os problemas de todo mundo. De repente a coisa ganha uma proporção tão grande, e a gente começa a ficar grilado com o trabalho, grilado com o casamento, grilado com os discípulos, grilado com as células. A gente fica chateado com tudo, porque nós colocamos tudo num pacote só, e de repente aquilo lá começou a nos sufocar. Então nós vamos aprender a recomeçar, a colocar cada coisa no seu devido lugar, a dar atenção, preste atenção. Nós precisamos liberar a força necessária para resolver o problema. A quantidade de força que nós liberamos tem que ser proporcional ao tamanho do problema. Às vezes nós estamos tendo um desgaste físico, emocional e espiritual muito grande para resolver um problema aqui que é pequeno. É como se você pegasse uma chave de fenda gigante e quisesse apertar um parafuso pequeno. Aí você, do mesmo jeito que você resolve um problema sério, um problema muito grande aqui, você tá gastando a mesma quantidade de energia física, emocional e espiritual para resolver um negócio aqui simples, banal, de maneira tranquila. Então eu quero compartilhar contigo algumas coisas que são importantes para nós recomeçarmos. Você vai decidir, orando, quais são as áreas que você deseja recomeçar. E vai entender que não tem nada perdido. Não tem nada, presta atenção. Eu não posso mudar o meu passado. Não tem como eu mudar o que fizeram comigo. Mas eu posso decidir o que é que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Pisaram na bola comigo, sabe, a vida foi muito injusta comigo, eu não tenho como mudar isso, não tem como eu voltar atrás, mas eu posso decidir o que é que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo, e vou entender o que a palavra de Deus diz, quando Ele diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, plano de vos fazer prosperar, e não de lhe causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Quantos podem dizer amém? Diga glória a Deus. Você está de máscara, sai abafado, mas dá para glorificar. Então, algumas coisas que eu posso fazer. A maioria dessas coisas nós já temos compartilhado com os irmãos aqui ao longo dos tempos. Primeira coisa, pare de empurrar com a barriga. Na linguagem coach, pare de procrastinar. Você precisa decidir. A partir de agora, não, eu vou fazer a partir de julho. Não, você já viu, esse dia, há algum tempo atrás, eu vi um pastor na internet aí, muito conhecido, chamado Tiago Brunet, que ele colocou na sexta-feira, hoje eu vou começar o meu regime. Irmãos, para que ele colocou aquilo? O que veio de comentário rasgando embaixo, mas por que você vai começar hoje? Por que você não pode começar segunda-feira? Eu nunca vi ninguém começar regime na sexta-feira. E depois ele foi e escreveu lá, olha, mas quem que diz que regime tem que começar na segunda? Quem que diz que dieta, exercício físico, academia, leitura de livro, oração, tem que começar na segunda-feira? Eu decidi, acordei hoje, e eu decidi que eu vou começar a partir de hoje. E isso é exatamente o que nós devemos fazer. Nós temos que recomeçar agora. Tem um texto que nós temos compartilhado com os irmãos e falado muitas vezes, está lá em Eclesiastes 11:4, que ele diz assim, se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará coisa alguma.
Você já viu que tem pessoas que você convida ela para ir na célula, convida para ir no encontro, convida para vir no culto, e ela diz, não, primeiro eu vou parar de beber, depois eu aceito Jesus. Primeiro eu vou parar de fumar, depois eu aceito Jesus. Primeiro eu vou resolver a situação assim, depois eu começo a liderar. Primeiro eu vou me casar, depois eu vou no ministério. Primeiro eu vou estudar, depois eu faço isso. Não, 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 não. Nós temos que decidir recomeçar em áreas específicas, que há necessidade de ajuste, que há necessidade de crescimento agora. Se você esperar as condições ficarem perfeitas, nós temos dito, nós gostamos da excelência, trabalhamos pela excelência. Mas eu tenho dito também que é melhor o feito do que o perfeito. Às vezes você precisa começar a fazer alguma coisa, e depois você vai ajustando, depois você vai adequando, depois você vai melhorando. Porque se você ficar esperando as condições ficarem perfeitas, tudo organizado, está tudo certo, para começar você nunca vai começar. Porque parece que você arruma uma coisa e já desarruma outra. Você conserta um negócio, pastor Carlos, aí já aparece outra necessidade. Você está no primeiro grau, tem que passar para o segundo grau. Está no segundo grau, tem que passar no vestibular. Passa no vestibular, tem que fazer a faculdade. Sai da faculdade, você precisa entrar no mercado de trabalho. Entra no mercado de trabalho, agora exige uma pós. Aí depois da pós, você tem que fazer um mestrado, tem que fazer um doutorado. Você está solteiro, o pessoal diz que você tem que arrumar uma namorada. Você arruma uma namorada e diz que você tem que noivar. Noivou, que dia que vai casar? Depois que casou, quando é que vai ter filho? Então o tempo todo está aparecendo uma coisa ou outra. Então é melhor o feito do que o perfeito. Se nós esperarmos as condições perfeitas para recomeçar e para fazer o que é necessário, nós nunca faremos nada. Agora algumas pessoas dizem assim, não, pastor, tem muito tempo. Eu não sei vocês, mas para mim parece que o tempo está voando. Quando eu era criança, adolescente, irmãos, o ano não acabava. Eu nunca vi um negócio desse. Eu era doido para acabar as aulas, para entrar de férias, e o ano parece que era de 1000 dias. Não acaba. Agora hoje não. Temos a virada do ano, quando você dá uma piscada, já é virada do ano de novo. Vocês não têm percebido isso, não? Tem pessoas que estão achando que tem muito tempo e nós não temos tempo. Olha, se tem uma coisa que nós temos aprendido agora, nessa época de pandemia, é exatamente que nós não temos controle de nada, irmãos. Nós dependemos totalmente do eterno. Nós não podemos nos gabar que nós teremos 10 anos, 20 anos, 30 anos, ninguém sabe de nada. E Provérbios 27:1 diz, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe se este ou aquele dia poderá trazer, o que este ou aquele dia poderá trazer. Então, existem áreas específicas que você sabe, eu não sei, mas você sabe. Seja de oração, seja de leitura da palavra, seja familiar, seja financeira, seja de saúde, seja do que for, que você precisa recomeçar. Não se dê por vencido, não desista, não confesse o fracasso, não fique declarando só maldição, só falando coisa negativa, não, não, não. Abra sua boca e recomece, porque umas áreas podem ficar paralisadas, mas outras podem crescer e prosperar. Segunda coisa, que é extremamente importante, é nós sermos dirigidos por Deus. O que é que dirige a sua vida? O que é que dirige a minha vida? Romanos 8, Paulo diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Nesse tempo de recomeço, se tem uma coisa que nós precisamos, é ser dirigidos pelo Senhor e ouvir a voz do Senhor. E deixa eu dizer algo que é extremamente importante, querido. Nós temos que desenvolver isso, pedir ao Senhor que venha testificar, que venha dar direção. Preste atenção no que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, ele diz, olha, existem muitas vozes no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Qual é a voz que você está ouvindo para tomar suas decisões? É a voz da necessidade? É a voz da sua própria consciência? É a voz da mídia? É a voz do incrédulo? É a voz da zona de conforto? Qual é a voz? Existem muitas vozes que falam, e nenhuma dessas vozes são sem sentido. O salmista diz no Salmo 32, verso 8, ele diz, olha, eu o instruirei, e ensinarei o caminho que você deve seguir. Aí ele diz assim, olha, eu te aconselharei, e eu cuidarei de ti.
Então nós precisamos, para recomeçar, em dias difíceis, ouvir a voz de Deus, ser dirigido por Deus, porque Ele diz: olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve andar. Ele diz: eu é que vou te aconselhar e eu que vou cuidar de você. Então nós precisamos fazer o quê? Organizar a nossa vida. O que é que está errado? O que é que precisa consertar? Irmãos, o cristão não tem compromisso com o erro. Nós não temos compromisso, nós podemos errar, mas nós não temos compromisso com o erro, nós vamos procurar fazer aquilo que é certo. Deus, Ele está dizendo que Ele vai nos instruir como é que nós devemos proceder para poder vencer. Nós temos dito sempre isso aqui. Consultar a Deus. Quando nós oramos, nós estamos consultando aquele que já viu o nosso futuro, que já visitou o nosso futuro. Deus, Ele foi um dia, Ele foi uma semana, Ele foi um mês, Ele foi um ano, Ele foi 10 anos lá na frente. E Ele já conhece todo o nosso futuro. Que coisa boa nós podemos nos aconselhar com alguém que já sabe o que vai acontecer. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Você já assistiu um filme com outra pessoa? E aquele filme a pessoa está assistindo pela primeira vez. Só que você já assistiu aquele filme 2, 3, 4, 5 vezes. Aí você começa, você sabe o que vai acontecer. Principalmente em cena que existe aquele filme de ação e também de suspense. Você sabe que em determinado momento a pessoa vai ter um susto muito grande. E você fica quietinho. Porque na hora que acontece a cena, a pessoa vai assustar demais, mas você está tranquilo. Sabe por que você está tranquilo? Porque você já viu aquela cena antes. A mesma coisa quando nós oramos. Quando nós pedimos a direção de Deus, nós estamos consultando aquele que já visitou o nosso futuro. Qual é a voz que você tem ouvido, querido? Às vezes tem vozes que parecem ser muito boas, mas se não for a voz de Deus, ela pode destruir a sua vida e você vai dar um bote errado. O salmista no Salmos 1, no versículo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele diz: olha, mais do que feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Há muitas vozes, existem muitos ímpios falando por aí. Tem muito ímpio dando aula, tem muito ímpio fazendo jornalismo, tem muito ímpio na rede social, e eles estão infiltrando com vozes malignas, entrando no coração das pessoas, destruindo a vida das pessoas. Tudo que as pessoas falam, todas as vozes, às vezes elas não fazem tanto sentido agora, mas elas vão criando algo, vão fomentando algo dentro do coração da pessoa, para o futuro. Às vezes nos sentimos pressionados a dar ouvido a vozes que não são de Deus, mas que se harmoniza com as pretensões do nosso coração, mas não se harmoniza com a palavra de Deus. Às vezes nós conversamos com pessoas que nós queremos ouvir da boca dela aquilo que nós gostaríamos de ouvir, e não aquilo que de fato precisa ser falado, e não aquilo que de fato nós precisamos ouvir. Escute, não aceite nenhuma voz no seu coração, nos seus ouvidos, que se desarmonize com a palavra de Deus. Seja de quem for, seja de um repórter, seja de um artista, seja de um pastor, seja de quem for, se não houver harmonia com a palavra de Deus, não aceite, porque nada vai além da palavra de Deus. Algumas vezes, algumas espécies de voz que nós costumamos ouvir, tem várias. Agora preste atenção, para cada uma delas o princípio é o mesmo, é nos voltarmos para a palavra, não apenas ler, não apenas meditar, mas deixar que o Espírito da verdade opere o máximo possível dentro do nosso espírito, trazendo consciência das coisas espirituais. Às vezes a voz que nós ouvimos é a voz da tentação, às vezes é a voz da maioria, às vezes é a voz da necessidade, é a voz do medo, é a voz da angústia, é a voz do desespero, é a voz da pressão, às vezes é a voz da circunstância, às vezes é a voz da pandemia, a voz do medo, a voz do comodismo, a voz da zona de conforto, a voz do apavoramento, do desespero. Se isso se desarmoniza com a palavra de Deus,
nós não vamos deixar isso criar raiz no nosso coração. Nós temos que estar pronto para obedecer à voz de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 26, ele diz: olha, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Tiago vai dizer: olha, tornai-vos, pois, não somente ouvintes da palavra, mas tornai-vos também o quê? Praticantes da palavra. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. Aquilo que nós ouvimos tem um impacto direto na direção que eu dou para a minha vida. Por isso eu tenho que ter cuidado de a quem eu estou ouvindo. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não ouça a voz da necessidade. Não, porque aquilo que eu ouço tem um impacto direto na direção que eu vou dar à minha vida, no destino que eu darei aos meus dias na terra. É por isso que eu tenho que ouvir homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu tenho que ouvir, não o que eu quero ouvir, mas aquilo que a palavra diz a respeito de mim. Provérbios capítulo 1, versículo 33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quantos podem dizer amém? Terceira coisa que é extremamente importante para nós é recomeçarmos. Primeiro é parar de empurrar com a barriga, parar de procrastinar. A segunda coisa é sermos dirigidos pelo Espírito de Deus e aprendermos a ouvir a Deus e praticar a sua palavra. E a terceira coisa é deixe o que deu errado para trás e foque no recomeço. Por quê? Porque muitas pessoas ficam tão presas às experiências negativas do passado, que isso as impede de viver bem o presente, e isso prejudica o seu futuro. Então eu preciso deixar o que deu errado para trás. Eu preciso me focar em recomeçar em Cristo. Eu preciso colocar os meus olhos no Senhor. Como nós dissemos anteriormente, não tem como mudar o que aconteceu lá atrás, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Eu preciso decidir o que é que eu vou fazer com o que aconteceu comigo, com o que fizeram comigo. Talvez nós não tivemos culpa daquilo que aconteceu conosco. Talvez não foi responsabilidade nossa. Talvez foi uma falta de cuidado do pai, da mãe, de alguém. Agora preste atenção. Agora hoje, eu sou responsável por aquilo que eu vou fazer e decidir da minha vida. As pessoas podem ter me prejudicado, podem ter pisado na bola comigo, podem ter feito muitas coisas difíceis e ruins para mim, mas hoje eu posso decidir o que é que eu vou fazer da minha vida. A Bíblia diz em Deuteronômio: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Hoje, diante de nós, está todo dia a bênção e a maldição, a vida e a morte, e eu decido. Eu não vou deixar, eu não pude decidir quando eu era criança, o que as pessoas iriam fazer por mim, como eles iriam me guardar, como eles iriam me proteger, mas hoje em Cristo, eu decido o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu vou escolher vida ou vou escolher morte? Eu vou escolher bênção ou vou escolher maldição? Então, se você deseja recomeçar, deixe o que deu errado para trás e comece a focar exatamente no recomeço. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim, o quê? Estão. Paulo está dizendo: olha, eu esqueço as coisas que para trás ficaram, e eu olho, eu coloco meus olhos, eu coloco meu foco para aquilo que está diante de mim, porque é isso que pode determinar. É a nossa atitude em querer recomeçar hoje de maneira certa, ouvindo a Deus, que vai determinar como será no futuro. Quantos podem dizer amém? Quarta coisa, se eu quero recomeçar, desenvolva uma atitude vibrante. Desenvolva uma atitude para cima. Deixa eu te dizer algo, querido, é muito importante isso. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7, a palavra de Deus diz: mas sejam fortes e não desanimem, porque o trabalho de vocês será recompensado.
O apóstolo Paulo fala a mesma coisa em Coríntios, quando ele diz, olha, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes no Senhor, porque em Deus o seu trabalho não é em vão, Ele vai abençoar. Então, se eu quero recomeçar, eu preciso desenvolver uma atitude vibrante, uma atitude para cima, uma atitude positiva. Eu vou entender quem eu sou em Cristo, eu vou entender que o Senhor me ama, que Ele deseja o melhor para a minha vida, que Ele tem algo promissor para mim. A vida, ó dia, ó morte, eu não sei, parece que pobre nasceu para sofrer, nada dá certo para mim. Saiu o Covid-19, entra o 20, saiu o 20, entra o 21, ó vida, ó vida. Fala, está amarrado. Meu amigo, você já viu aqueles galinhos, aqueles garnizezinhos, aqueles miudinhos? Bicho é com o peito estufado assim, ó. Para cima, meu amigo. Por dentro o negócio pode estar ruim, mas por cima, eu vou chorar diante de Deus, eu vou me prostrar diante de Deus, mas diante dos homens eu vou me levantar na força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu vou ter uma atitude para cima, eu não vou ter uma atitude de derrotado, eu vou ter uma postura de vencedor, eu vou ter uma postura de alguém que é nova criatura. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que o meu Deus está me olhando, que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos dEle. É Ele quem cuida de mim, é Ele que olha por mim. Eu vou desenvolver essa atitude vibrante. Não tem nada que nós façamos no Senhor que não seja recompensado, queridos. Se tem uma coisa que Deus é perito, é exatamente em nos recompensar. Pastor, você não está entendendo a crise que eu estou atravessando. Quanto maior é a crise, maior é o milagre. Quanto maior é a provação, maior é o livramento. Quanto maior é a necessidade, maior é a abundância. Tudo isso é matéria-prima para o sobrenatural, para o milagre de Deus na nossa vida. Independente de qualquer coisa, o céu não está em crise. Sabe por que muitas pessoas não vencem, querido? É porque jogam a toalha antes do tempo, chutam o balde. Eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, não chute o balde, não jogue a toalha. Sabe, mantenha uma atitude para cima. Mantenha uma atitude, sabe, uma postura de vencedor, não desista, tenha uma atitude vibrante. Aprenda a recomeçar. Agora, para recomeçar, nós precisamos desenvolver em Deus uma visão do sobrenatural, uma visão do Deus do impossível. Nós temos que entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus, em Cristo Jesus, Ele substituiu a escassez pela abundância, a morte pela vida, a derrota pela vitória, a desonra por honra, o opróbrio por glória. Então nós temos que desenvolver isso. Querido, o olhar da esperança em Cristo Jesus, Ele enxerga o impossível como uma oportunidade para Deus intervir, para Deus fazer um milagre, para a coisa acontecer. Quantos podem dizer amém? John Maxwell tem uma frase que ele diz assim, olha: o homem é a única criatura conhecida que pode transformar e remodelar a si mesmo, alterando as suas atitudes. Olha que palavra forte. O homem é a única criatura conhecida que pode transformar e remodelar a si mesmo, alterando a sua atitude. E qual é a atitude? A atitude que nós vamos alterar é exatamente a do comodismo, a de deixa para lá, eu vou levando a vida vai me levando, 2020 está ruim mesmo, porque não sei o que é que tem. Não. Nós vamos mudar a nossa atitude, porque a nossa atitude vai determinar a nossa altitude. Quantos podem dizer amém? Quinta e última coisa, quero chamar o pessoal do Ministério de Louvor aqui na frente. Rompa com tudo aquilo que te prende. Nós temos falado insistentemente sobre isso.
O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 1, ele diz assim, olha, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tem nas mentes e nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existem coisas que nós precisamos desembaraçar, que são pecados. E isso a maioria de nós estamos atentos. Mas tem uma coisa que o autor de Hebreus está nos alertando, é que nós precisamos aprender a nos desembaraçar de coisas que não são pecado, mas são pesos. O que tem sido peso na sua vida? Você precisa se desembaraçar. Talvez o peso seja amizades que te dão conselhos destrutivos. As más conversações e as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes lugares que nós frequentamos, escute, lugares físicos e lugares virtuais, que se tornam peso, oprimem o nosso coração e nos impedem de recomeçar. Nós precisamos em Deus identificar esses pesos e lançar fora. Irmãos, eu não sei você, mas eu já caminhei com peso, carregando peso. Eu estou falando peso físico. Alguém sair daqui e até a maternidade, nascer cidadão, com nada nas mãos, ele vai. Mas se ele pegar uma sacola com 5 quilos, aí mais na frente ele pega outra sacola com 10 quilos, depois ele pega outra sacola com 3 quilos, outra com 2 quilos. Irmãos, ele pode até chegar lá, mas como diz lá no norte, ele vai chegar só o bagaço. Por quê? Por causa do peso. Quantas vezes que um navio estava afundando, e o navio só parou de afundar quando as pessoas pegaram o peso que estava dentro do navio e jogaram na água, jogaram fora. Nós precisamos nesses dias de isolamento, ou meio isolamento, ou isolamento quase que nenhum, nós precisamos identificar as coisas que amarram as nossas vidas. Eu vou dizer algo para você. Eu já tive muitas coisas que me cegaram, porque eu queria tanto, e aquilo me fazia abrir mão de coisas que eram de Deus para a minha vida, por um prazer que era momentâneo, por uma satisfação que não teria validade nenhuma para a eternidade. São coisas que se tornam peso. Tem uma palavra que a minha esposa falou esse tempo atrás para mim, que eu achei tão bonita, que eu fui ver o que significava. E é isso que eu quero falar para você nesses dias. É a palavra ressignificar. É dar um novo sentido à nossa vida. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Todos nós aqui, querido, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar, com barcos diferentes. Isso é como subir, escalar uma montanha. Você coloca 2 pessoas para subir por um lado da montanha, ele vai te dar uma perspectiva da vida. Outra pessoa que sobe por outro lado da montanha, ele vai ter outra visão, ele vai ter uma outra opinião a respeito daquela visão. Mas quando chegar lá em cima, nós temos que ter a mesma visão, a mesma opinião. Preste atenção no que eu estou te dizendo. É tempo de ressignificação na nossa vida, no nosso ministério, dos nossos sonhos, em todas as áreas, da nossa vida financeira, do nosso casamento, em todas as áreas. E se tem algo que é extremamente importante, e nós temos falado isso aqui, para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos. E por que que isso é importante? Porque quando eu reconheço Jesus, isso vai trazer discernimento de quem realmente eu sou. Se você não esteve aqui, algumas semanas atrás, nós ministramos sobre quem nós somos em Cristo Jesus. E depois nós ministramos sobre o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Quando nós reconhecemos quem é Jesus, nós também temos discernimento de quem realmente nós somos. Nós não fomos criados por Deus para o fracasso, para a derrota, sabe, nada disso.
Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de bênção. Esse é o Deus que nos ama. Reconhecer exatamente isso, reconhecer quem é Jesus, vai trazer discernimento de quem nós somos. Quem nós somos? João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, Deus lhe o direito de serem feitos o quê? Filhos e filhas de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somos filhos e filhas amadas. Quantos podem dizer amém? Eu tenho 2 filhas. Não importa o que elas façam, eu as amo. Não interessa se 2021 vai ser um ano de crise, eu continuo amando elas. Ah, mas 2022 vai ser um ano difícil, eu continuo amando, porque são minhas filhas. E nada vai mudar esse amor. Se eu, que sou mau, quero dar coisas boas para as minhas filhas, imagine Deus. O amor de Deus não mudou. Os projetos de Deus para mim e para você também não mudaram. O que nós temos é que reconhecer quem é Jesus, porque isso vai trazer para a nossa vida discernimento de quem nós somos e para onde nós vamos. Quantos podem dizer amém?